Amados, boa noite, a paz do Senhor. Que bom nós estarmos de volta para mais uma porção da palavra do Senhor, para estarmos estudando mais uma porção da palavra revelada para nós. Hoje estaremos estudando o resumo dessa carta que é considerada a carta magna da Bíblia, do Novo Testamento, uma das primeiras cartas de Paulo. Paulo escreve essa carta à igreja da Galáxia, aos Gálatas, por algo que estava acontecendo ali. Então eu quero adiantar para você que é uma carta duríssima. Nós estudamos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e vimos que foi uma carta super dura. Na segunda carta ele até fala: eu fui duro com vocês, mas por amor. E aqui nessa carta Paulo realmente ele é muito duro. E essa carta eu como um estudante da Bíblia, eu considero a carta mais dura. E naquela mudança de entendimento de lei e graça, naquele momento de conversão do povo, o povo judeu, o gentio, nós vamos aprender um pouco nesta noite, nesse pequeno resumo, até em algumas situações que acontecem hoje. Às vezes a gente pensa assim, mas por que nós na nossa igreja não fazemos? Nós vamos, no decorrer desta lição, entender o que eu estou querendo dizer através das festas judaicas. Então nós vamos aprender um pouco o que eles estavam levando para aquela igreja e como Paulo, ao escrever esta carta, Paulo chama a atenção para que houvesse mudança no pensamento, no comportamento daquela igreja, daqueles irmãos. Vamos orar, amado? Senhor, em nome de Jesus, nós te convidamos, vem sobre nós, Espírito Santo didático, fala conosco, Senhor. Estamos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Sabemos que é uma carta dura, Senhor, mas uma repreensão para o bem. Às vezes os nossos líderes usam algumas palavras duras e nós, por não entendermos, nos afastamos, até mesmo saímos das nossas comunidades. Mas o Senhor vem nessa noite nos ensinar, Senhor, que às vezes necessitamos para crescimento, precisamos de uma palavra mais forte, mais dura, como essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. Então, Senhor, fala conosco, usa a minha vida, Senhor, que as palavras aqui proferidas sejam palavras vindo do teu coração e venha cair como semente em terra fértil nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Então vamos lá. Essa carta eu dei o título: o verdadeiro, Gálatas, o verdadeiro evangelho. Opa! O verdadeiro evangelho. Já deu para nós entendermos que se existe o verdadeiro, também existe o falso. E a Bíblia, a palavra, é para isso, é para nós nos atentarmos, para não cairmos no falso evangelho, o falso ensino, aquilo que achamos que é até legal, é maneiro, poxa vida, fazemos festas, é muito bom, mas nós vamos hoje falar do verdadeiro evangelho. Eu quero falar daquilo que Paulo deixou aqui, o que Paulo deixou para nós como o verdadeiro evangelho. Então o título é Gálatas, o verdadeiro evangelho. E o versículo-chave está em Gálatas capítulo 5, verso 1. Pega a tua Bíblia aí para nós lermos juntos. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Preste bem atenção nisto. Você foi liberto. Agora ele te libertou. Para a liberdade, você não pode aceitar, nós não podemos aceitar que as pessoas nos submetam de novo a jugo de escravidão. Você pode, nesse início de aula, declarar: eu sou livre, eu não sou mais escravo, já não sou mais escravo do medo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não é escravo, você não tem que viver sobre um jugo de escravidão. Então, nós vamos entender nessa carta o que Paulo estava falando aqui para a igreja. Vou ler aqui na NVI. Foi para a liberdade de Cristo que nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Não aceite, queridos, que alguém o submeta a um jugo de escravidão. Para você ser salvo agora, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Não, você é livre. Vamos ver, o tema de Gálatas é a questão da lei versus graça. Querido, logo no início da igreja cristã, esta foi uma questão muito discutida, porque até então se faziam as festas, né? Eles comemoravam as festas, os rituais, as festas judaicas, mas até então eles circuncidavam. Aqui Paulo, ele chega ao ponto de falar: olha, se vocês voltarem a se circuncidar, eu quero dizer para vocês, eu estou falando para vocês, olha, tomara que vocês corte fora quando estiver circuncidando, porque o circuncidar é cortar o prepúcio ao redor. Paulo falou assim: olha, tomara que vocês cortem fora o órgão genital de vocês. Paulo ficou, vamos falar, se usar biblicamente, Paulo ficou irado. E vamos lá, na primeira, no início da igreja cristã, a questão de graça e lei foi muito discutida, pois todos os primeiros cristãos que se converteram eram judeus, todos, e eles não tinham entendimento de que Deus estava levantando uma nova visão, especialmente para os gentios, queridos. Eles queriam trazer os gentios para eles. Assim, ó, antes de Cristo, de reconhecer, de aceitar a graça, eles tinham que fazer se circuncidar, as festas. E agora, eles chegaram ali, eles queriam trazer o gentio para isto. Vamos entender. Por isso eles continuaram guardando a lei, circuncidando e guardando o sábado. Coisas que eram relacionadas à fé judaica. Mas com a expansão do evangelho entre os gentios, principalmente através de Paulo, o que ocorreu é que havia um grupo de judaizantes que buscavam tornar os gentios convertidos em judeus. Até hoje tem. Se você reparar em algumas igrejas, existem os judaizantes, que só faltam para esses judaizantes, a única coisa que falta para eles é circuncidar, pegar o seu órgão genital e cortar o prepúcio. Mas o restante eles fazem. Nós não podemos cair nessa armadilha, por isso Deus traz ensinamento para nós. E eles
os gentios convertidos em judeus, através da circuncisão, guardar os sábados, as festas cerimoniais, o que levou a grande discussão. Temos que ter a festa da cabana, a festa disso, a festa de Pentecostes. E olha, nós vamos mais à frente um pouquinho. Existia a festa da Páscoa. A Páscoa, todos sabem, que a passagem, a saída do Egito. Então, hoje nós, no dia da Páscoa, nós comemoramos, né? Nós comemos chocolate, tudo isso fazemos. Mas nós não fazemos festas, essas festas cerimoniais, nós não fazemos. Páscoa, dos pães ázimos, ou pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação de cabanas. No antigo calendário israelita estão relacionadas 3 festas. Páscoa, celebrada junto a dos ázimos, dos pães ázimos. A segunda é a festa da colheita, ou semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecoste. Finalmente, a festa dos tabernáculos ou cabanas. Pastor, vamos fazer a festa do tabernáculo. Isto são tudo cerimônias, são festas cerimoniais do judaísmo, os judaizantes, amado. Ao escrever aos Gálatas, Paulo escreve de maneira muito dura, pois tentar impor a lei para os gentios era cair da graça. Era não compreender a graça, pois Cristo cumpriu a lei e por isso os gentios tinham que viver o cristianismo e não o judaísmo. Então nós temos que viver o cristianismo, não o judaísmo. Amamos Israel? Sim, amamos Israel. Estudamos sobre a cultura? Sim, mas nós temos que viver o cristianismo. Eles, infelizmente, não estão vivendo o cristianismo, ainda o judaísmo. Nós cremos em Cristo. Eles creem em Deus, não em Cristo. O tema principal, em primeiro lugar, dessa carta, é mostrar que a fé, e somente a fé, é o terreno para a justificação e para uma vida cheia de Deus. Vamos ver aqui no capítulo 2, olha só no capítulo 2. Pega a tua Bíblia para a gente andar junto. Capítulo 2, verso 16 até o 21. Vamos ler esse capítulo 2, do 16 ao 21. Preste bem atenção nisso. Se você não tiver uma Bíblia aí, depois eu vou mandar vou mandar o PDF para você ler com calma. Olha o verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Não, Paulo falou para eles, não, gente. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstrui, presta atenção agora no verso 16, se reconstrui o que destruí, prove que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Agora, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus,
Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se é pela lei, se é pela graça, se é pelas obras, perdão, se é pela lei, pelas obras, se eu tenho que fazer, se eu tenho que comemorar essas festas, para eu conseguir a salvação, Cristo morreu debalde. Algumas traduções dizem isto, ou inutilmente. Querido, nós não podemos entrar por este caminho, em nome de Jesus. Paulo está mostrando que nem os judeus foram justificados por cumprir a lei. Nem os judeus foram justificados por cumprir a lei. E sim pela fé no Messias, que viria. Aqueles que, lá em Isaías capítulo 7, fala que a virgem teria um filho. E aí, olha, crendo nessa palavra liberada pelo profeta Isaías, ou profetizada lá em Gênesis, é através dessa fé que eles eram salvos. Paulo está defendendo a salvação pela fé, pois aqueles que desejavam impor o jugo da lei estavam adicionando algo a mais à fé de Cristo. Querido, aqui tem tudo. Se você falar comigo assim, pastor, Deus está quieto, Deus não fala. Deus não fala se a sua Bíblia estiver fechada. Se você abrir a tua Bíblia, Deus vai falar. Não espera aquela irmãzinha, aquele irmãozinho vir e liberar uma palavra profética sobre você, não. Não, abra a tua Bíblia, estude, leia. Busque a cultura, na época. Hoje mesmo eu estava estudando sobre a parábola, ali quando Jesus falou para os discípulos do dono da vinha. Ele saiu para buscar trabalhadores 6 horas da manhã, depois ele combinou um denário com eles, depois ele voltou 9, depois ele foi lá meio-dia, foi 3 horas da tarde, foi 5 horas da tarde. E o trabalho ia até 6 horas, porque o trabalho, um denário, era pago para quem trabalhava do nascer do sol, 6 horas da manhã, ao pôr do sol. Quanto era um denário? Olha só, era uma boa grana. Com 4 denários, comprava-se uma cabra. E com 40 denários, comprava-se um escravo. Era bastante dinheiro. E hoje eu estava estudando isso, e falei, por que Jesus falou sobre esta parábola? Porque Pedro havia questionado um pouco antes, o que nós vamos ganhar a mais se nós estamos contigo desde o início? Precisamos estudar a Bíblia, não é? Vamos para lá, gente, vamos todo mundo, fique de pé, bata em palma, canta. Ué, mas aonde está escrito poder bater palma? Está escrito, bater em palma. O salmista relata isso para nós. Eu tenho que fazer aquilo que está na palavra. Então nós não podemos aceitar, simplesmente não temos que ser bereanos. Bereanos é o povo de Bereia, tá? Como aquele povo que Paulo falava, eles iam lá olhar se era verdade. O que o pastor Edi falar aqui, olhe na Bíblia, se não está aí na palavra. Meu Deus. Alguns cristãos estavam se infiltrando na Galácia e diminuindo o ensinamento de Paulo, que é a justificação pela graça. E a carta de Paulo aos Gálatas é a resposta de Paulo, mostrando que apenas Cristo, apenas Cristo, repete comigo, apenas Cristo traz a liberdade para a lei. Portanto, nem os gentios, nem os judeus precisavam viver cumprindo a lei, principalmente as leis cerimoniais. Com todo respeito aí, os pastores e tal, com todo respeito a outras igrejas, eu não estou aqui falando de igreja nenhuma,
Mas você vê aí, vamos fazer a lei, vamos fazer a cerimônia, tal, a festa, tal, a festa. Pode fazer a festa que quiser. Aí quando eu falo que eu não compactuo, compactuar é concordar, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque a Bíblia diz para eu não concordar e eu sigo a Bíblia. Qual o propósito dessa carta, pastor? A carta aos Gálatas tem sido chamado ao longo da história como a carta magna da liberdade cristã. Lembra da carta da Lei Áurea, né? A liberdade dos escravos, a carta magna que ela assinou. Aqui é a carta magna da liberdade cristã. Quando eu conheço a palavra, não vem homem nenhum querer me jogar um jugo em cima. Você não pode cortar a ponta do cabelo aqui, você não pode cortar aqui, você não pode passar um batonzinho aqui, você tem que fazer assim, você não pode botar a manguinha aqui, a manguinha tem que ser aqui, se você botar uma calça comprida, você não vai para o céu. Isso aí. Irmão, quando você conhece a palavra, essas coisas não te... Você não se submete a esse jugo. Agora, olha, eu sou pastor. Ensino a palavra. Agora, digo para você, é muito fácil guiar um povo sem conhecimento. Por isso, nós precisamos buscar o conhecimento, entender a palavra para nós não cairmos em qualquer ensino. Então, aqui é a carta magra da liberdade cristã. E ela tem libertado diversos cristãos do medo de perder a salvação. Tem gente que morre de medo de perder a salvação, amado. Eu me lembro que, quando era criança, as meninas faziam um penteado assim, talvez você vai se lembrar, puxava assim, ó, chamado Pega Rapaz. Isso aí não é do seu tempo, não, né? É do tempo quando a gente era rapazinho. As meninas puxavam o cabelo assim, Pega Rapaz. Aquilo ali já levava a menina pro inferno. É, ela sim. Mas deixa ele lá. Ô Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pega Rapaz. Você já fez aí, irmã? O Pega Rapaz, aquela puxando assim? A irmã que tá... As irmãs com mais idade um pouquinho já devem estar entendendo, sabendo exatamente o que eu estou falando. As mais novas não estão entendendo, não. A carta magra da liberdade cristã. E ela tem libertado diversos cristãos do medo de perder a salvação, do sentimento de culpa. E dentre esta, o grande Martinho Lutero, o qual, por mais que tivesse, Martinho Lutero, da Reforma mesmo que eu estou falando, o mais que tentasse viver a vontade de Deus, via-se sempre condenado pelas lutas e tentações que enfrentava. Até o dia que Lutero leu em Romanos que o justo viverá pela fé. Sua maneira de ver a salvação mudou completamente. Irmãos, quando você descobre que é através da fé, não é através do raspar a cabeça, não é através de sacrifício, de subir morro, descer morro, carregar cruz, se cortar com lanceta. Quando você descobre isso, as coisas ficam mais fáceis. Quando você descobre que é assim, você sai debaixo daquele jugo. Não, você não pode, não deve viver debaixo de jugo. Cristo te libertou. Portanto, preste atenção agora. Portanto, este princípio exposto por Paulo, a salvação pela graça mediante a fé, que também está na carta de Efésios, salvou e libertou muitos cristãos das culpas e das muitas formas de legalismo que prejudicam a verdade do evangelho. É muito legalismo, amado. Eu fico olhando, olha a coisa. Eu acho que eu fico olhando, é legalismo demais. O pastor Edinho sai à rua de bermuda e camiseta regata, as pessoas, irmão, não me cumprimentam com a parte do Senhor, muitos não me cumprimentam. Aí você, Senhor, perdoa esse irmãozinho, Senhor. Aí quando eu saio de calça comprida,
camisa, igual eu estou agora aqui. Aí, pode ser, pastor Edir? Pode ser, senhor. Aí eu saio de bermuda, não é shortinho não, mano. Não é shortinho não. Quando eu saio de bermuda, camiseta regata, eu vou no mercado, eu tô aqui de chinela havaiana. Eu ando assim. Você que não convive comigo, fica sabendo, o pastor Edir anda de bermuda, camiseta regata, chinela havaiana na cidade que eu moro, no bairro. E alguns me olham, poucos me cumprimentam com a paz. A paz, pastor! Aí, ó, paz. Poucos falam, a paz do Senhor, pastor. Poucos, a paz, pastor. Mas é assim mesmo. Foram ensinados assim os irmãozinhos. Que Deus abençoe. Vamos deixar os irmãozinhos para lá e vamos continuar aqui na carta de Paulo. Paulo não encontrou salvação na lei. E a partir do seu encontro com Jesus, no caminho para Damasco, vocês se lembram? Meio-dia, veio uma luz mais clara do que o sol. Tá? Jesus revelou-lhe que a justificação se dá pela graça e não pelo cumprimento da lei, e ainda o fez proclamador da graça de Deus. Vou falar uma coisa, vamos falar aqui de um rapaz que, com todo respeito à Igreja Católica, ele foi canonizado como São Dimas. Você que é católico, você sabe. Quem é o São Dimas na Igreja Católica? O São Dimas é aquele malfeitor, vamos colocar, que estava do lado direito, na cruz, e depois de ter feito tantas coisas erradas, naquele dia ele falou, Senhor... O outro não, o outro, tu és Deus, desça da cruz e salva nós também. Aí esse não, ele falou, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós erramos mesmo. Aí ele olhou para Jesus e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você pensa assim, o cara é crente a vida toda. O cara é crente a vida toda, eu nasci no Evangelho. Olha, eu deixei de fazer tanta coisa pelo amor a Cristo. E esse cara, no último minuto, é a parábola que eu falei no início, que o dono da via foi lá e chamou o cara 5 horas da tarde, o cara trabalhava 1 hora, e ganhou o mesmo, de todos aqueles que... ganhou o mesmo valor daqueles que começaram 6 horas da manhã. Aí você olha assim, mas por que esse cara fez muita coisa errada? Esse cara era um bandido, ladrão. Ele foi condenado à morte de cruz. Irmão, é a graça. Ele não fez obra nenhuma para ser salvo. Foi a graça de Deus que o alcançou. Então não importa quem é você, que você faz, deixa de fazer, se a graça de Cristo está aqui para te alcançar. Fala para ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que a tua graça me alcance no dia de hoje. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de homem, é um dom de Deus. E também não vem de obras, para que nenhum homem se glorie em si mesmo diante do Senhor. Senão que tinha muita grana, meu irmão. Você vai fazer. Olha, é muita obra. Não, se não salva ninguém. A graça... Quando nós somos alcançados pela graça, aí sim, fazemos boas obras. E precisamos fazer. Tá? Não é? Não tem que fazer. Não, a graça te alcançou, agora você vai fazer a boa obra. Mas não é fazer a boa obra sem a graça te alcançar que você vai ser salvo, não. O propósito de Paulo era confrontar os falsos ensinos que tentavam misturar os rituais judaicos com a fé cristã. Acabei de falar, que não falei que a carta era dura? O apóstolo exorta os gálatas a permanecer na liberdade que tinham em Cristo Jesus, mas também os adverte do perigo de abusar da liberdade. Você não vai usar a liberdade para libertinagem, né, irmão? Olha Gálatas 5, verso 13. Você tem que ter, então agora eu posso tudo? Não, você não pode tudo. Você tem que ter cuidado. Verso 13. Irmãos,
Vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não vai usar a liberdade para libertinagem, não é isso. Não, tem que ter cuidado. Aí não, mas aí o que é isso? Agora eu posso fazer o que eu quiser. Meter o pé na jaca. Não é isso. Não. Você é livre. Você não pode usar a liberdade para libertinagem, mano. O amigo meu, na época, trabalhava na fábrica de cerveja. E a cerveja é engarrafada gelada. Aí o cara pegou um copo lá de cerveja gelada e falou pro cara assim: eu posso, você não pode. Falou pro irmão. O irmão falou: quem falou que eu não posso? A Bíblia não diz que eu não posso. A Bíblia diz que chegada a bebedice não herdarão o reino dos céus. Está aqui em Gálatas, a Gálatas 5, que se você vai lendo, você vai ver. Chegada a bebedice. Agora, sabe por que eu não vou beber? É por causa de você. Então, tem coisas que nós não fazemos. É para não escandalizar o outro. Eu posso sentar ali e pedir eu posso tomar um copo de cerveja? A Bíblia não diz que eu não posso fazer isso. Mas eu não vou fazer, porque isso vai levar o outro escândalo. E na sua casa, pastor, você pode? Poderia, mas eu também não faço. Por que não? Porque depois de um primeiro copo, vem o segundo. E depois o terceiro, o quarto, o quinto, daqui a pouco, eu estou chamando o urubu de meu louro. Então eu tenho que... eu, como homem de Deus, como salvo Jesus Cristo, preciso entender isso, tem que ser lúcido. Vamos lá. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo, e provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo, tá? Provavelmente. Entre os anos 48, depois de Cristo, né? Alguns estudiosos sugerem uma data posterior, ano 56, 8 anos depois, né? Vamos ver o esboço para para nós não nos estender muito. Começamos com a introdução, no capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Depois temos a defesa de Paulo do seu apostolado, do capítulo 1, verso 6 até o capítulo 2, verso 14. Você vai vendo depois. No capítulo 2, verso 11 até o 21, conta-nos a história do desentendimento de Paulo com Pedro. E do apostolado de Paulo. Porque Pedro, ele comia com gentios. Eu falei isso na última aula. Eu não vou repetir. Depois você lê aí do verso 11 a 21, para você ver. Pedro estava ali comendo com gentios, está tudo na boa. Quando o Tiago chegou com o pessoal, aí Pedro foi e se afastou. Aí Paulo foi e falou: Pedro, isso é hipocrisia, rapaz, que você está fazendo. Até agora você estava convivendo com eles, agora você está se afastando. Aí olha só, Paulo fala assim, eu falei com Pedro face a face. Leia aí do capítulo 2, verso 11 até o 21, que você vai ver. Quando eles chegaram, agora você agora se afastou. Paulo vai chamar atenção. Olha, a influência não é fácil, não. Você vê as coisas ruins, parece que tem um poder assim para influenciar as pessoas, né? Você pode reparar que as pessoas são... Olha, em nome de Jesus eu profetizo que nós não seremos influenciados por palavras contrárias. Até o Barnabé, meu. Foi para o lado de Pedro, influenciado por Pedro. Aí Paulo falou: até você, rapaz. Olha aí, lê aí. Do verso 11 ao 21 do capítulo 2. Paulo chama a atenção
Paulo confrontou o apóstolo Pedro, pois este já havia entendido a liberdade cristã, porém, quando os irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, o qual era irmão de Jesus, chegaram a Antioquia, Pedro começou a dissimular e ficar em cima do muro, agindo dubiamente, recuando em seu relacionamento com gente. Por isso Paulo confrontou Pedro, mostrando como a salvação não se dá pela observância da lei e dos ritos, e sim através da fé do Messias, por meio da graça. E essa graça não era um aval para uma vida pecaminosa, pois a velha vida já havia sido crucificada com Cristo. E Cristo não é ministro do pecado. Paulo chama a atenção dele. Queridos, nós temos que aprender isto. Ouvir uma palavra dura, às vezes uma palavra assim que está nos chamando a atenção, e falar obrigado por essa palavra, Senhor. Não é fazer beicinho, virar e olha, eu vou embora, vou sair da igreja. Não, vou lá para outra igreja. Talvez eu chegar lá na outra igreja vai ser tudo beleza mesmo. Porque lá vamos que vamos. Vale tudo. Se não tiver palavra, se não sentar o bumbum na cadeira, tá? Se não sentar o bumbum na cadeira e for estudar para trazer algo consistente, vai trazer algo que só vai agradar mesmo. Só para dar glória a Deus. Já viu aqueles que chegam lá no aeroporto, compram um livro, um livrinho lá de autoajuda e vira coach? Faz as pessoas chorar. Que palavra bonita. Eu recebo, tem gente que manda mensagem para mim, tem gente aí, gente que não é crente, né? Porque crente não vai fazer isso, que eu devolvo na hora. Manda mensagem para mim, manda vídeo de palavras desses coaches. Tá isso, você assim, tudo coisa linda, ó. Só palavra bonita. Você vai ficar rico, você assim, é só palavra doce. Nunca uma chicotadinha, não. Já viu um filho criado só com mimimi? Já viu aquele filho que desde pequenininho criado, vem cá com a mamãe, com o filhinho do papai, filhinho da mamãe? Quando cresce, aí depois faz 15, 16, 17, 18 anos, você chega perto dele, meu filho, quando ele é criado aqui, ó, coloca a responsabilidade. Quando ele é criado na responsabilidade, sabendo o valor das coisas, quando ele cresce, é diferente. Tô falando que tem que ser crente, não. Fala, meu filho. Você foi criado como? Só com leitinho. Você nunca comeu um jiló frito? Sua mãe nunca te deu um jilózinho frito? Não. Fala sério. Nunca mesmo? Não. Jilózinho frito é uma beleza, irmão. Uma beleza. Tá? Jamais conseguiremos viver uma vida de vitória por nossas forças, quanto mais Cristo dominar nosso homem interior, mas Ele viverá em nós, através de nós, viveremos para a sua glória. Em terceiro lugar, vemos a justificação pela fé. Capítulo 2, verso 15, até o capítulo 4, verso 31, está aqui, ó. Depois vemos a liberdade e a responsabilidade cristã. No capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso 10, e Gálatas 5, verso 1 a 12, expressa muito bem esta seção da carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei,
de Cristo. Ei, vou pegar aqui. Vamos pegar capítulo 5, do 1 ao 12. Vamos ler para a gente iniciar, que isso aqui é muito legal. Vamos lá. Verso 3, do capítulo 5. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, não tem nada, nem uma coisa nem outra. Mas sim é a fé que atua pelo amor, amado. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo falou, vocês estavam indo bem, mas quem foi que entrou aí e ensinou essas coisas para vocês? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. É maldito. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Claro, o que Paulo falou? Eu estou pregando a graça, por isso que eles me perseguem. Se eu continuar pregando do jeito que eles pregam, a circuncisão, se eu continuasse, eu não estaria sendo perseguido. Paulo está falando para eles. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Verso 12. Quanto a esses que o perturba, olha agora, quem dera que se castrassem. Paulo falou assim, esses que estão dizendo para vocês que tem que circuncidar, quem dera que eles se castrassem, cortassem fora o órgão genital. É o Bilal. Meu. Tanto o pecado quanto a lei colocam o homem sob o jugo. E por isso o cristão deve fugir de ambos. Pois caso contrário, não há proveito algum em ter sido salvo pela graça de Cristo Jesus. Todo aquele que busca justificar-se através da lei está desligado de Cristo. É alguém que caiu da graça. Para Deus não é o ser gentio ou judeu, tanto faz, que tem valor, mas se está em Cristo. Paulo afirma que se pregasse a circuncisão não estaria sendo perseguido. Porém, ele não fazia isso e pregava a graça de Jesus. E todos nós, se pregarmos o cumprimento da lei como maneira de ser justificado, estaremos desfazendo o escândalo da cruz. Paulo também afirma algo bastante polêmico, dizendo: quem dera aqueles que praticassem tivessem até mesmo o seu órgão genital decepado no momento da circuncisão. Nós lemos agora. Agora, do 16 ao 26, Paulo escreve sobre algo muito importante para nós, pois é um texto necessário para sanar a seguinte dúvida. Se é pela graça, por que devemos obedecer? Vamos ver o verso 16 e diante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória,
provando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ai, irmãos. Vamos encerrar? Eu acho que falamos tudo que tínhamos de falar dentro dessa carta de Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas. Vamos simplificar tudo? Você é livre. Quem vive em você agora é Cristo. Você não vive mais, é Cristo. Se você pensar assim, agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Aí pensa assim, Cristo faria isto? Sim ou não? Se você acha que ele faria, faz também. Se você chegar à conclusão que Cristo não faria isso, não faça. Agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, pastor. Faça o que Cristo faria. Senhor, nos dê a tua graça. Obrigado por esta noite. Nos dê uma noite de descanso. Semana que vem estaremos aqui para mais uma porção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fiquem todos na paz.